Um dos pontos que eu destaquei para vocês hoje, para a gente comentar rapidamente, se refere às normas fundamentais do novo CPC, aquelas encontradas na parte geral. O novo CPC tem uma alteração estrutural, né? Porque o novo CPC traz uma parte geral, o que não havia no CPC 73. E nesta parte geral, o que se destaca são as normas fundamentais, onde estão inseridos os princípios adotados, as diretrizes do novo CPC. Algumas delas eu destaco para vocês. Primeiro, de cara o artigo 1º traz a constitucionalização do processo de forma expressa, dizendo que as partes deverão observar, interpretar e aplicar o CPC de acordo com as normas previstas na Constituição da República. Um outro aspecto muito importante é o novo modelo de processo, que é o modelo de processo cooperativo ou comparticipativo. E o novo CPC estabelece entre as normas fundamentais que todos aqueles que participarem do processo deverão observar a cooperação. O que é cooperação? Alguns perguntam, será que eu devo ajudar a parte contrária a vencer, ou seja, ajudar a parte contrária a atingir o seu objetivo final? Não é essa a ideia. A ideia da cooperação está vinculada com a solução de mérito. As partes, numa comunidade de trabalho, como diz a doutrina, deverão, juntamente, juiz, autor e réu, buscar uma solução de mérito. Uma solução justa e no tempo razoável. Aí está a ideia de cooperação e colaboração. Essa ideia impõe um dever de conduta das partes e do magistrado por este desiderato. Um outro aspecto importante é o princípio da razoável duração do processo, que foi incluído pela emenda 45, no inciso 78, artigo 5º da Constituição, mas que não tinha um critério objetivo. Muitos confundiam razoável duração do processo com celeridade. O novo CPC traz o sentido adequado para a razoável duração do processo, dizendo que razoável duração do processo significa solução de mérito, incluída a atividade satisfativa. Ou seja, a depender do caso, a depender do processo, o processo deve ter uma duração razoável, não necessariamente célere, mas um tempo suficiente para entregar uma solução de mérito, incluída a atividade satisfativa. Reflete a ideia de incluída a entrega do bem da vida. Então, uma solução, uma resposta do judiciário sem solução de mérito em 15 dias não observa a razoável duração do processo. É célere, mas não é uma resposta de mérito. É uma ideia interessante. Outro ponto bastante importante é a adoção da boa-fé objetiva como dever de conduta das partes. A boa-fé objetiva, boa-fé processual. Essa boa-fé é para todo aquele que participa do processo. Partes, advogados, magistrados e assim por diante. Isso impõe, inclusive, um dever de prevenção que linka com outro princípio, que é o princípio do dever de consulta. Bom, sobre o dever de consulta, já me traz aqui o segundo ponto, que é o contraditório efetivo. Veja, a ideia de cooperação determina o contraditório efetivo no processo. E nesse contexto, o dever de consulta aparece como um dever que o magistrado tem, de toda vez que for tomar uma decisão, promover a prévia manifestação das partes, inclusive naquelas questões que ele pode decidir de ofício. Isso está dentro também da ideia de cooperação.